Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ler aqui uma mensagem de Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Entender é um ato de amor, mas há os que o amam sem o entenderem. A todo momento você requer compreensão. Talvez conviver com você reclame paciência. Muito sério isso, né? Será que é verdade pura isso? A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Não espere compreender para amar. Às vezes a gente fala assim, eu não estou pronta. Eu tenho que passar por uma coisa para poder fazer tal outra coisa, né? E ele está dizendo aqui para a gente, não espere compreender para amar. Antes de tudo, sinta no outro um irmão verdadeiro. Isto basta. Olhar para o outro dizendo assim, meu irmão, né? O que eu quero para mim, eu quero para você, né? Não interrogue, evite humilhar. Não exija agradecimentos, nem demonstre estar se sacrificando para ajudar. Ouça sem perturbar. Não revele insatisfação. Tenha calma. Use uma boa palavra, incentive o bem, apoie se preciso. Elogie sem exagero. A compreensão nascida do amor transforma os corações. Que a nossa noite de hoje, o universo conspira, seja essa afabilidade, né? E essa doçura, né? Então vamos falar assim com o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Deus, Pai querido, muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade ímpar de aproveitar esse convívio com esses amigos tão queridos, esse reencontro, né, de corações, que possamos estimular a afabilidade dentro dos nossos corações, para que podermos crescer, dar um passo na nossa caminhada evolutiva. E contigo, Mestre, é muito mais fácil. Peço uma bênção especial para o nosso querido Fabrício Longoni, que ele seja muito bem-vindo à nossa casa, que ele possa ter um estudo assim maravilhoso, né? E que os mentores dessa casa possam nos envolver durante todo esse estudo. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Fabrício, o controle é seu. Boa noite a todos. Ficou alto, hein? Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Com muita alegria, muita satisfação, que depois de um longo período, podemos retornar a esta casa que nos recebe com tanto carinho, essa casa tão querida, com rostos sempre tão amáveis. É realmente um prazer e uma honra voltar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E, repetindo o que já foi dito na prece de abertura, rogamos aos espíritos que dirigem a casa que possam suprir as nossas enormes deficiências, dificuldades, a fim de que o trabalho possa ocorrer da melhor maneira possível. O tema que foi proposto para nós conversarmos com vocês na noite de hoje está no item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título A Afabilidade e a Doçura. Esse capítulo 9 é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E a nossa proposta é, inicialmente, lermos o item 6, que não é um item grande, e destacando os pontos mais relevantes da mensagem. É uma instrução dos Espíritos de Lázaro. Ele diz o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então,
ele já inicia dizendo que a afabilidade e a doçura são frutos da benevolência. E nós vamos nos lembrar que a benevolência é uma das faces da caridade, segundo os Espíritos nos ensinam lá na famosa questão 886, né, quando Kardec pergunta qual era o sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus, e os Espíritos resumem em 3 atitudes: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, uma das faces do amor, da prática efetiva da caridade, segundo os Espíritos, deve produzir a afabilidade e a doçura. Uma das faces do maior mandamento, segundo o próprio Cristo. Então, para que nós consigamos nos afinar com a mensagem de Jesus, com a mensagem do amor ao próximo, segundo os Espíritos, nós precisamos desenvolver a benevolência, a indulgência e o perdão. Pouca coisa, mas bem complexo para nós. E para desenvolvermos o primeiro deles, a benevolência, é imprescindível que deixemos nascer em nós a afabilidade e a doçura. Prossegue Lázaro. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então, vários pontos importantes para nós, de uma circunstância que Jesus destacou em várias passagens, quando teve a oportunidade de nos ensinar, que é a hipocrisia que muitas vezes nos visita e a diferença entre uma virtude aparente e a virtude verdadeira. Ele vem falando, primeiramente, das máscaras. Nós não devemos confundir a afabilidade e a doçura, ser amoroso, ser afável, ser dócil, com a simples aparência de afabilidade. Porque é fácil para o indivíduo se vestir de bondoso, se vestir de virtuoso e se apresentar dessa forma ao mundo. É quase que uma defesa para nós, Instintivamente, nós usamos muitas máscaras na nossa vida de relação, até por uma questão de sobrevivência, No trabalho, no ambiente público, Você tem que, muitas vezes, se conter, se domar por força da necessidade e agir conforme o necessário naquelas circunstâncias. E muitas vezes o indivíduo se comporta também dessa maneira, com essas máscaras, querendo simular uma virtude que, na verdade, ainda não possui. Ele fala, não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. E aí, de novo, nós lembramos da postura do Cristo diante dessa hipocrisia, quando ele se referia aos fariseus, aos doutores da lei, como sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Tinha a aparência da limpeza, tudo branquinho, bonitinho, mas cujo interior guardava ainda coisas não tão puras, não tão limpas. E é uma reflexão para todos nós, não basta mais essa aparência. É por isso que a mensagem de Jesus foi e é tão revolucionária e tão forte, e incomoda tanto. Ele veio romper com uma ideia de que bastava para o indivíduo se comportar exteriormente como virtuoso, obter a aprovação dos outros e, na verdade, não realizar o trabalho essencial de transformação dos próprios sentimentos. Então, nós precisamos também olhar para dentro e verificarmos em que medida
ainda nos comportamos como essa imagem, né, do sepulcro, branquinho por fora e cheio de podridão por dentro. E aí vem o passo seguinte, né, que nem é o tema da nossa conversa, né? Uma vez nos reconhecendo, possuindo essas imperfeições, e nós as possuímos, né, se nós não tivéssemos essas dificuldades, esses sentimentos ainda negativos dentro de nós, não estaríamos encarnando num planeta como o nosso, que é uma escola, mas também um hospital para os espíritos enfermos que ainda somos. Uma vez que nós nos reconheçamos nessa condição, que possamos dar o passo seguinte, né, que é a busca da transformação desses sentimentos. Não adianta nós nos percebermos ainda em dificuldades e sentarmos, né, na infelicidade, na lamentação, por ainda não sermos aquilo que desejávamos. Todos nós temos pontos ainda de dificuldade que precisamos transformar. E o passo seguinte é justamente buscar o exercício daquelas virtudes propostas por Jesus que nos afinizam com a lei de amor. Ele segue dizendo: a esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Então, vejam que coisa, né? Ele chama de tiranos do lar. Aqueles que... E aí tem tudo a ver com aquela ideia que nós falamos do início das máscaras. Quando nós, ao sairmos de casa, temos a necessidade de nos portarmos de uma forma diferente daquilo que somos, de parecermos virtuosos, de parecermos educados, de suportarmos o desaforo alheio, não porque já chegamos à conclusão de que essa é a melhor opção, de que revidar o mal com o mal não leva a nada, mas que por uma comodidade, né, da vida social, e vamos vestindo essa máscara do bom cidadão em tudo, mas não nos transformamos de verdade, chega um momento em que, por não termos ainda essas virtudes dentro de nós, nós não aguentamos, né? Se nós já fôssemos bondosos o suficiente, ou se já tivéssemos estas virtudes para o exercício pleno, nós não precisaríamos das máscaras. Partindo do princípio que ainda as usamos, é porque não somos daquela forma. E chega um momento que o indivíduo não consegue se manter oculto de todo, ou manter escondidas as suas imperfeições. E aonde... qual é o local onde ele se revela como de fato é? No lar, né? No convívio com os mais próximos. Acho que por isso o exercício da convivência familiar é tão complicado, muitas vezes. É tão cheio de nuances e de dificuldades. Porque é o momento em que não só eu me dispo das minhas máscaras, como aqueles todos que estão convivendo comigo naquele ambiente também se despem das deles. Então, é ali que nós vamos ter que, de fato, trabalhar e desenvolver estas virtudes verdadeiras. E, muitas vezes, o indivíduo se porta no lar, quando se despe das máscaras que utiliza no mundo exterior, como alguém que quer, então, já que ele teve que suportar, sem desejar de verdade, todas as dificuldades do mundo exterior, no lar ele deseja impor a sua vontade. Né? São, como ele diz, verdadeiros tiranos domésticos. E, por vezes, nós também nos comportamos assim, né? Queremos impor aos outros a nossa vontade. Às vezes até na melhor das intenções, né? Queremos impor a nossa crença, queremos impor os nossos valores, nos esquecendo que cada um tem o seu tempo e o seu livre-arbítrio para escolher estar ou não na mesma sintonia ou na mesma vibração que nós. E ele encerra a lição dizendo: não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado.
Neste caso, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar aos homens, a Deus ninguém engana. Então, ele vem nos dizendo que as virtudes reais, né, vêm de dentro de nós e são exercidas em quaisquer circunstâncias, né? Não apenas por uma questão de necessidade, como nas máscaras que muitas vezes usamos, mas nos momentos em que, em tese, não precisaríamos, para obter nenhuma vantagem, demonstrar essas virtudes. E aí é impossível nós falarmos de afabilidade e de doçura, impossível nós falarmos deste capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que Kardec abre justamente com duas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, ou os brandos, ou os pacíficos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que tiverem essas duas características. É impossível nós falarmos sobre esse capítulo, sobre esse assunto, e não refletirmos sobre o estado atual de coisas que estamos vivenciando, né? De violência, de brutalidade, de intolerância, e nos lembrarmos, né, de quanto muitas vezes nós não estamos aplaudindo situações que rotulamos como justiça e, na verdade, são situações de vingança, são justiçamentos, né? Quanto que não aplaudimos a violência gratuita ou a violência contra aquele que nos agride por qualquer motivo? Quantas vezes aplaudimos isso com satisfação? Não voltamos por uma questão, por um sentimento de justiça verdadeira, mas por um sentimento de retribuição do olho por olho, dente por dente. É impossível nós não refletirmos com relação é difícil não descambar para certo lado, mas vamos tentar. Com relação a propagação e a propaganda de violência, às vezes em nome do Cristo, sem pensarmos se era essa mesmo, se é esta mesmo a mensagem de Jesus. Se aquele que propõe o amor, se aquele que propõe a caridade, se aquele que propõe a afabilidade e a doçura, pode ser o mesmo que propõe a vingança. E não pode. Não devemos nunca nos esquecer que Jesus orientou os seus seguidores, né, lembrando do que eles já vinham, da orientação que eles vinham recebendo, né, tem no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, nas bem-aventuranças, depois que Jesus fala de todas aquelas características que conduziriam ou conduzirão o homem à felicidade, ele vem com uma série de situações em que ele diz assim: vocês ouviram isso, isso e isso. Eu, porém, vos digo outra coisa. Porque até aquele momento, a lei mosaica, uma lei dura, uma lei que era muito mais do que não fazer do que o que fazer, impunha ao povo um determinado comportamento. Essa lei, distorcida pelos homens, adaptada às conveniências dos sacerdotes da época, e por isso Jesus criticava a sua hipocrisia, essa lei não servia mais de molde para a transformação dos sentimentos daqueles homens e de nós. Por isso Jesus dá a orientação, o direcionamento, e depois apresenta no Sermão da Montanha essas circunstâncias. E talvez a mais famosa seja aquela que Jesus: vocês ouvistes o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos,
façam o bem àqueles que vos caluniam e perseguem, né? Orem por aqueles que os odeiam. Então vejam bem, aquela época, a ideia do amor ao próximo que o judeu tinha é interessante. Quando Jesus foi perguntado, né, sobre o maior dos mandamentos, ele diz: amar ao próximo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele vai retirar essas passagens do Antigo Testamento. Eles já sabiam disso. A diferença para o que Jesus vem apresentar é quem que os judeus consideravam como próximo. Eles achavam que o próximo eram os que tinham os seus mesmos valores, a sua crença, que comungavam com eles um determinado comportamento. Né? Por isso, o Deus dos judeus não era um Deus de todo mundo, era o Deus de Israel. Era um Deus vingativo, né? Um Deus que exterminava o povo escolhido. Então, para esses indivíduos, né, tinha essa lei. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Até certo ponto, esse ordenamento serviu. Né? Porque para aquele que não amava ninguém, começando amando o seu próximo, já é um passo. Né? Primeiro você ama os seus, né? Historicamente. Depois disso, você precisa ampliar. Jesus vem dizendo: eu, porém, vos digo, não basta mais isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos caluniam e perseguem. Ora, se Jesus vem com esta proposta de amor acima de tudo, não apenas de amor àqueles que comungam com os nossos gostos, o que já é um desafio, né? Nós falávamos anteriormente da dificuldade da convivência familiar, né? Onde estão os nossos entes queridos. E às vezes ali já sai cada complicação que a gente não tem ideia, né? Se com esses já é difícil nós exercitarmos de verdade o amor, que dirá com os nossos inimigos? Mas era essa a proposta de Jesus. Esse é o desafio, esse é o convite. E é impossível nós amarmos os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que têm valores muitas vezes opostos aos nossos, desejando o mal a eles. É impossível nós amarmos os nossos adversários aplaudindo a violência contra aqueles que são diferentes, independente do comportamento deles. Isso não tem como se afinar com a mensagem do Cristo. Por mais que você distorça a mensagem do Cristo, e a gente tem visto muito isso por aí, é impossível você associar de verdade uma mensagem que é de amor com uma mensagem de ataque, com uma mensagem de violência, com uma mensagem de brutalidade. Isso pode ser qualquer coisa, menos a doutrina do Cristo. Isso se afasta frontalmente do tópico que nós estamos conversando na noite de hoje, a necessidade de sermos afáveis, de sermos dóceis. Como falamos há pouco, essa proposta de Kardec de desenvolvermos, partindo da mensagem de Lázaro, de desenvolvermos a afabilidade e a doçura, ela parte de duas bem-aventuranças. A primeira: bem-aventurados os mansos, ou os brandos, ou os pacíficos, porque herdarão a terra. E aí nos vem a questão, né? O que é ser brando? O que é ser manso? Ser brando, ser manso, é justamente não revidarmos o mal com o mal, né? É não deixarmos, né, que a vingança, que o desejo de atingir o outro, que o revide, impere nas situações em que somos agredidos. Aí, no entanto, nós precisamos destacar uma diferença grande entre ser manso, entre ser pacífico e ser passivo diante das dificuldades. Ser passivo, e esse é um ponto, né, que quem não é espírita, às vezes se pega criticando, né? Quando a gente fala muito de resignação, né? O espírita precisa desenvolver a resignação, aceitar as coisas que não podem ser mudadas, e
às vezes passa essa ideia de quem não se aprofundou na doutrina, de que não, o espírita gosta de sofrer, né? O espírita gosta, né? Quem gosta de sofrer é masoquista, é outra classificação, né? Entender as nossas dificuldades, entender que precisamos passar por situações de dor, por situações de dificuldade para crescermos espiritualmente, é diferente de gostar ou de sentir prazer ou de achar que é isso mesmo, que nós não temos mais nada que fazer, encarnamos num mundo de expiações e provas, então, né, deixa a vida me levar, estou aqui para sofrer mesmo, igual aquela agora, como diz outra, referência de velho, né? Quem tiver a minha idade, então desculpe, que eu acabei de chamar de velho. É aquela hiena, né, um desenho do Lip e do Hard, né? Era um leão e uma hiena. E o leão queria fazer as coisas, tudo dava... Quando a coisa dava errado, ela falava, ó vida, ó azar, tudo dá errado, não sei o quê. Né? Às vezes a gente é esse personagem, né? Tudo dá errado, e a gente, não é isso mesmo, a vida a gente está aqui para sofrer e é isso aí. Não, isso é ser passivo. Isso não é ser resignado com a situação simplesmente. É imprescindível que diante das dificuldades nós façamos todo o possível para transformar a nossa realidade. Então, no mundo, muitas vezes brutal, muitas vezes violento, muitas vezes insensível, muitas vezes agressivo, em que nós estamos mergulhados, não basta nós lermos isso aqui, eu tenho que ser pacífico, eu tenho que ser brando, eu não posso reagir e ponto. Não. Nós precisamos ser mais do que isso. Nós precisamos perceber o que é correto, qual o comportamento que nós devemos ter e agir em cima disso, promovendo o bem, que vai ser o tópico seguinte da nossa conversa. No livro Urgência, Emmanuel fala para nós o seguinte: é certo que para cooperarmos no estabelecimento da paz, não nos seria lícito interpretar a calma por inércia. E eu acho que por muito tempo, como sociedade, não só na nossa cidade, como no nosso país, como no mundo inteiro, por muito tempo, aqueles que já têm um pouquinho de noção do que deve ser feito, têm estado mais inertes do que deveriam. E quando aquele que sabe o que deve ser feito se cala, quando aquele que deseja promover o bem se cala, não aponta o que está certo e o que está errado, aqueles que não desejam essas coisas se levantam. Aqueles que não desejam essas coisas impõem a sua vontade. Eu sinceramente não acredito que a maioria dos habitantes do planeta deseje o mal ao outro gratuitamente. Nós estamos aqui, nós queremos ser felizes e temos, ao lado das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas falhas, nós temos virtudes construídas. Muitos de nós estamos, de fato, empenhados em tentar ser pessoas melhores. Mas, às vezes, esse tentar ser pessoas melhores não passa da intenção que nós guardamos para dentro de nós. E diante da violência que se instaura ao nosso redor, se nós silenciamos, se nós não nos colocamos, não nos apresentamos como, não, eu acho que o correto é isso e não aquilo, não, eu acho que a mensagem do Cristo é esta e não aquela, se não temos essa postura ativa, se confundimos a calma que nós devemos ter, né, na certeza de que tudo vai se transformar um dia, com inércia, essa transformação que nós sabemos que se dará no planeta, porque é da lei de Deus, ela vai demorar muito mais tempo, né? Porque se é verdade que nós estamos evoluindo, que o planeta está evoluindo, está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, e está mesmo, né? Porque por mais conturbado que ele esteja atualmente, se nós olharmos para 100, 200, 300 anos para trás, nós veremos que era muito pior, né? Se hoje algumas coisas nos chocam
já é sinal de que despertamos para essas coisas, né? Hoje nós não conseguimos mais tolerar, né, a discriminação, qualquer que seja, né, como falamos, um ataque gratuito, a violência pela violência. Coisas que há 100 e poucos, 200 anos eram normais. Há menos de um século, né, nos Estados Unidos existia a segregação explícita, né? Um bebedouro para o branco, um bebedouro para o negro. Entra no mesmo ônibus, os brancos vão na frente, os negros vão atrás. Coisas que hoje são impensáveis, né? Como é que nós podemos agir? Como é que alguém um dia pôde pensar que isso era razoável? Mas nós pensávamos no século passado. Então, nós já mudamos, nós temos essa capacidade de em algumas gerações, nos tornarmos moralmente melhores. E eu não acredito que, embora alguns ainda pensem dessa forma, eu não acredito que a maioria de nós ainda tenha esse pensamento tão primitivo. Então nós podemos sim, como sociedade, nos modificarmos. Mas falando ainda a respeito dessa questão da inércia, aquela época, há 100 anos, quando ainda existiam esses absurdos, também existiam pessoas que achavam aquilo um absurdo e que por muito tempo silenciaram. Né? Muitos brancos que achavam que a exploração ou a discriminação era errado, mas como não era com eles, não, deixa passar, uma hora isso resolve. Né? Até que a situação chegou num ponto em que não, alguma coisa foi feita. Alguns, por meios até não defendidos pelo Cristo, né, e aí é explicável, talvez, não justificável, mas é explicável. Só quem passa por aquilo que poderia dizer se faria ou não, né, se teria ou não um comportamento de reação como certos irmãos tiveram, e outros, pelo anúncio, pela postura altiva, né, da não violência, da paz, mais firmes. Não, engraçado que, embora nessas situações, né, a gente veja essas duas diferenças, né, líderes que desejam a igualdade, às vezes pelo uso da própria força, revidando os ataques recebidos, e líderes que vão mais com a forma pacífica, né? Como é que essa mensagem da paz, do amor, da não violência, da resistência sem violência, como é que ela tem um poder a longo prazo transformador muito maior? Mas eles não se mantiveram inertes, como diz Emmanuel, né? Porque se os bons, voltamos a dizer, se os bons se mantiverem inertes, ou se aqueles que querem ser bons se mantiverem inertes, a transformação vai demorar muito mais tempo. E aí tem a segunda parte da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. E de que terra nós estamos falando? Certamente, Jesus tinha a visão de futuro, né? As bem-aventuranças são sempre assim, né? Bem-aventurados são vocês se tiverem esse comportamento, porque no futuro acontecerá alguma coisa. Herdarão a terra, Jesus não podia falar naquela época por falta da compreensão de nós e dos encarnados, né? Daquela época, da noção da reencarnação, da transformação do planeta, mas eles já tinham a noção de um local prometido, né, de uma terra, se não física, de uma ambiência onde eles poderiam continuar a sua existência num local mais feliz. À luz da doutrina espírita, nós podemos até adaptar essa bem-aventurança como bem-aventurados, felizes, os mansos e os pacíficos, porque herdarão esta mesma terra nossa quando ela estiver transformada. Quando ela se tornar um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo onde o mal não terá mais tanta voz como tem hoje. Então, com a transformação do planeta, que passa pela transformação de cada um de nós, vai chegar um momento em que aqueles que destoam dessa proposta de amor de Jesus, aqueles que não se encontrem
sintonizados com a lei de justiça, com a lei de caridade, não mais poderão encarnar aqui na Terra. Irão encarnar em outros mundos afinados com o seu grau evolutivo. Então, aqueles que tiverem desenvolvido a mansuetude, aqueles que tiverem se tornado pacíficos, herdarão esta terra transformada. Esta terra livre da violência, livre das dificuldades. E a outra bem-aventurança trazida por Kardec é: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, ser pacificador é exatamente a noção que nós vínhamos trazendo entre a diferença, é mais ainda do que a diferença entre ser pacífico e ser passivo, né? Ser passivo é aceitar tudo, sem ação alguma. É isso mesmo que acontece, tudo bem. Ser pacífico é não revidar o mal com outro mal, mas compreender a sua situação. E ser pacificador é um passo além. Ser pacificador é promover efetivamente a paz ao nosso redor. Que paz, né? Não a paz que simplesmente silencia o outro pela força, né? A paz verdadeira, né? Como Jesus nos disse: a paz vos dou, a minha paz vos deixo. E quando nós tivermos de verdade afinados com essa proposta de Jesus, praticando o bem, praticando o amor, nos recusando a revidar a agressão com outra agressão, nós certamente alcançaremos essa paz íntima, essa paz que muitas vezes surpreende ou choca aquele que está de fora e não entende como alguns indivíduos conseguem passar, ainda num mundo tão turbulento, tão conturbado como o nosso, em paz. Nós temos vários exemplos, várias figuras que, afinadas com a lei do Cristo, passaram por aqui, semeando o amor, semeando a não agressão, semeando o trabalho no bem, pacificando ao seu redor, estando em paz. Às vezes com extrema dificuldade de ordem material, às vezes com extrema dificuldade de ordem emocional. E a gente pensa: nossa, como é que figuras da própria doutrina espírita, né? É quase que um clichê, né? Nós citarmos o Chico, ou o Divaldo, ou outros trabalhadores, que a gente olha: nossa, como é que pode, então, fisicamente tão frágil, né? E com tantos problemas? Se tivesse 1/10 dos problemas dele, talvez não saísse da cama, né? Tem tanta coisa para resolver, tanta agressão, tanto ataque gratuito, mas não, ele estava em paz, porque conseguia receber de fato a paz que o Cristo oferecia, e se tornou, por isso, um pacificador de verdade. Essa ideia, né, nos tornarmos pacificadores, nos tornarmos afáveis, dóceis, também está presente numa passagem muito repetida do Evangelho de Jesus. Aquela passagem que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa passagem diz muito de conforto, né? Diz muito de auxílio, mas ela não para aqui, né? Nesse primeiro momento, Jesus nos convida a estarmos junto dele. Todos que se encontrem aflitos e sobrecarregados, vinde a mim, aproximem-se da mensagem do Evangelho, que eu fornecerei alívio. Vejam que interessante. Jesus não fornece nem ofereceu a ninguém isenção do trabalho.
não oferece nem apresenta a ninguém facilidades na caminhada. Embora, infelizmente, a sua mensagem tenha sido distorcida, a ponto de alguns associarem você ser escolhido, você ser agraciado por Deus com o seu resultado financeiro aqui na Terra, ou que a mensagem do Cristo, ou você colocar-se como cristão, terá como recompensa algo de material, o sucesso aqui nesta existência. Como de novo, se nós ampliarmos, olhando a mensagem como um todo, essa interpretação não tem sentido. Jesus, por diversas vezes, falou: meu reino não é deste mundo, a minha proposta não é para agora, é por espírito imortal que somos. Então, primeiro ele convida: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E a gente já engloba nesse convite 99,99% dos espíritos encarnados aqui na Terra. Num grau ou em outro, em um momento ou em outro das nossas existências, nós somos ou estamos aflitos ou sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Vou ajudar você a carregar o seu fardo, que é seu. Ele não nos promete isenção. Ele não nos promete um lugar no paraíso só por nos dizermos cristãos ou espíritas ou o que quer que for. Não é isso que vai nos conferir a felicidade futura. A nossa posição de felicidade ou infelicidade, quando voltarmos ao mundo espiritual, depende do que nós tivermos feito aqui, de positivo ou de negativo, de afinarmos ou não as nossas atitudes à mensagem do Cristo. Eu posso falar até que horas, hein? 9 para as 10 eu vou falar aqui. Deus, nem eu me aguento falando tanto. Eu não sei porque que eu pergunto alguma coisa. Quando eu paro, eu estou aflito com o relógio, eu paro para perguntar. E eu paro para perguntar, eu esqueci tudo que eu estava falando. Bom, bem-aventurados os aflitos. Não. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que isso tem a ver com a afabilidade e a doçura? Tem a ver que a mensagem do Cristo não para aí. Se parasse aí, estava de bom tamanho, Ele vem a mim, se aproxima da minha mensagem, que eu vos aliviarei. Mas como é que é esse alívio? Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Então vejam, o alívio proposto por Jesus no vinde a mim, ele é condicionado ao nosso aprendizado. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico, e encontrareis alívio para as vossas almas. Então, nós só encontraremos esse alívio para as nossas dores a partir do momento em que nós começarmos a nos transformarmos intimamente. A partir do momento em que resolvermos ser mansos e pacíficos. Nós só deixaremos de sentir de forma mais intensa as agressões do mundo quando deixarmos de revidar essas agressões. Em outras palavras, nós só sairemos dessa roda de sofrimento e ataque, sofrimento e revide, quando pararmos de revidar. Quando pararmos de agredir e começarmos a exercitar a lei de amor. Só através do amor nós iremos crescer como espíritos. Acho que nós já tivemos aqui a oportunidade de refletirmos uma vez, sobre aquela ideia de que é falada, que o espírito ele evolui pelo amor ou pela dor, E nos parece que não. Nos parece que o espírito só evolui pelo amor. A dor é importantíssima para nós, porque ela nos desperta para o que nós precisamos fazer. Mas ela por si só não nos torna melhores. Ela por si só não nos faz espíritos superiores. Se fosse assim, nós já estávamos,
lá em outros ambientes, né? Porque nós já passamos por muitas situações de dor, por muitas situações de dificuldade. Então, passar pelo sofrimento não nos garante um estado de felicidade. A dor serve para quê? A dor é como uma escola, né? Ela nos mostra o resultado das nossas atitudes e nos convida à reflexão sobre o que produziu esse estado de coisas e, mais do que isso, nos convida à transformação dos nossos sentimentos, à mudança da nossa atitude diante da vida. Então, essa proposta, né, da não agressão, de tornarmos-nos mansos, de tornarmos-nos pacíficos, de tornarmos-nos pacificadores, é imprescindível para que obtenhamos o alívio, para que transitemos aqui na Terra com menos dificuldade, menos dor, ainda com os obstáculos a serem transpostos. Mas quando nós atingimos esse nível, esse ponto, as coisas certamente se tornam mais fáceis. E aí nós lembramos de novo desses grandes companheiros que passaram aqui na Terra, enfrentando dificuldades, dores, mas com uma serenidade, né, com uma paz dentro de si, que só de fato os mansos conseguem exercitar. Para encerrar a nossa conversa, nós queríamos trazer um texto que está no livro Jesus no Lar, na mensagem 55, tem como título Os Descobridores do Homem. E ela vai falar o quanto que um determinado sentimento, né, que tem a ver com a afabilidade, com a doçura, o contrário disso, né, que é a ira, a cólera, o quanto que isso diz de nós mesmos. Jesus no Lar é a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E a lição 55. Esse livro, ele traz uma série de lições que Jesus passou para os discípulos no ambiente doméstico das conversas que eles tinham, e Jesus criava, né, as suas parábolas, as suas histórias para deixar um fundo de moral para eles. E a história dessa noite em questão foi a seguinte. Disse Jesus: apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno, e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada um a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos destes sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda parte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras de bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida
com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Então ele venceu a necessidade, venceu a prova do dinheiro e venceu a prova do poder. Foi visitado pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da vontade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com um gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora, para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então vejam, quando o homem se julga preparado, o suficientemente fortalecido, ele é visitado nessa passagem por 4 potências educadoras: a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Cada uma com o seu desafio, cada uma com o seu alvo a ser verificado. E nos diz o Neo Lúcio, repetindo a lição do Cristo: raríssimos são aqueles que conseguem vencer aquilo que se chama de amor próprio, que nada mais é do que o orgulho, não levar desaforo para casa, não aceitar a ofensa, ter que retribuir. Raríssimos são os que conseguem vencer essa explosão, conter esse vulcão que muitas vezes desperta dentro de nós. E encerrando de verdade a nossa conversa, no livro Páginas do Espiritismo Cristão, nós encontramos a seguinte reflexão: o melhor meio de corrigirmos-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Assim, para deixarmos de ser coléricos, ou deixarmos de ser violentos, agressivos, o que temos de fazer é exercitarmos-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres. Então, que a mensagem do Cristo não seja para nós apenas
apenas frases soltas, apenas lemas que justifiquem um comportamento que na verdade se afasta do Evangelho. Que a mensagem do Cristo possa ser tomada por nós na sua inteireza. O que de essencial Ele nos trouxe, que é a lei de amor, que é o retribuir o bem com o bem, sermos tolerantes, sermos pacíficos e sermos, sobretudo, pacificadores. Eu pergunto, né, eu sempre encerro sem perguntar, ainda tem, não tem mais, tá vendo? Durante anos eu vim aqui e falei, eu encerrava, obrigado, tchau. Aí tinha pergunta, né? Eu tive tanto tempo afastado que agora não tem mais pergunta. Ah, obrigado. Então, não que eu não quisesse responder, mas é que realmente eu me esqueci. Que Jesus nos abençoe a todos. Foi muito bom, pelo menos para mim, ter retornado a esta casa. E muito obrigado pela atenção. Fabrício é muito bom para falar do Evangelho, né? Coisa linda, né? A afabilidade, a doçura. Nós já estudamos isso aqui várias vezes, né? E a palavra de Fabrício nos ajudando a refletir de uma forma mais profunda, né? Ser afável, ser doce, isso faz bem para a gente na hora, né? É uma postura de atitudes que nós devemos buscar, né, isso no nosso dia a dia, porque é bom, né, acima do que aquilo que o Mestre nos orientou, né, o Evangelho de Jesus é um espetáculo, né, quando a gente escuta como Cristo é doce, é amigo, e Ele pode falar com tranquilidade para que a gente busque isso. Não para ser bonitinho para a sociedade, é para que a gente tenha paz no nosso coração, né? Para a gente ser sereno. A ciência vem, eu vou aproveitar um minutinho aqui, a ciência vem evoluindo cada vez mais, né? Alguns anos atrás foi descoberto o genoma, né? A fórmula do nosso corpo. E aí achava que tudo terminava-se ali. O genoma é os genes, né? Ali vai determinar tudo e acabou. E a ciência tem investido um pouco mais a ponto de perceber, de analisar que o genoma pode ser alterado. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa agressão, a falta de afabilidade e doçura pode mexer na nossa parte genética. Então não é uma coisa fixa. Olha a beleza, né, de Deus em relação ao nosso corpo, à nossa vida, e como é importante a nossa atitude. Por exemplo, às vezes eu estou no meu gene uma tendência genética, hereditária, de algumas doenças na nossa família. Mas está lá no gene. Ele pode se manifestar ou não, de acordo com a sua postura. Mas como nós estamos no planeta de provas e expiações, não é, minha irmã? A chance de se manifestar é muito grande. É triste, né? Essas heranças boas que a gente recebe, e vai. Mas talvez a gente consiga, com um pouco mais de esforço, prorrogar isso, se manifestar mais tarde, né? Então, olha só como o Evangelho de Jesus é super atual, porque ele nos dá a dica. Ele, há 2000 anos atrás, ele veio para justamente acelerar o processo de regeneração do nosso planeta. Ele não veio à toa pessoalmente, não. E deixou toda a prescrição, toda a orientação. E nós temos que ler, prestar atenção no Evangelho e sentir essa beleza, né, dessa mensagem do Cristo, não para adiante, mas agora. Porque quando você se controla, quando você não tem acesso de violência, de cólera, você está tranquilo, você está em paz. O teu organismo agradece, as tuas células, né, agradece, porque não tem aquela descarga energética ruim, desequilibrante, né? Então a gente vê a beleza do Evangelho de Jesus,
o quanto isso faz bem para a nossa vida aqui, agora, né? E não para mostrar para ninguém, é para a nossa paz. Não é isso, Cláudio? Então a gente tem que pensar nisso, aqui, agora. O que Jesus, né, traz de acréscimo para a nossa mente se reequilibrar diante da vida. Vamos lá? É batalha, não é fácil não. Mas quanto mais você percebe, quando você consegue, numa situação difícil, você consegue se controlar, você fala, poxa, eu estou mais forte. Eu consegui escutar uma coisa e calar. E de repente não explodir, né? Tentar administrar a coisa de uma outra forma. Então tudo é reflexão. E a dor chega, às vezes você sofre tanto, né, nessas explosões e dá murro em ponta de faca que você aprende a se controlar, né? Então são as experiências da vida que nós precisamos passar, né? Então vamos lá, vamos pensar com muito carinho nesse Pai de infinita bondade, nesse Jesus amado que nos ama tanto, tem tanta paciência com a gente e nos ajudando a seguir em frente, né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Orar, vigiar, trabalhar a nossa mente, entender que o nosso pensamento, o nosso sentimento mexe demais com as nossas células, com os nossos genes, com as doenças, né? Vamos trabalhar isso, né, devagarzinho dentro da nossa alma. Bom, vamos então para as nossas orações. Primeiramente, para aqueles que desencarnaram, né? E que nós temos a certeza absoluta que eles estão em algum lugar, em alguma dimensão, e estão nesse momento sentindo a nossa emoção, o nosso carinho, recebendo o nosso abraço espiritual. Então lembramos daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, daquele amigo, daquele filho, tanta gente que nós temos do outro lado da vida, né? Então queremos mandar para eles o nosso carinho, a nossa certeza que eles estão vivos e a nossa torcida para que eles sejam felizes, estudando como a gente o Evangelho de Jesus, né? Lembrando hoje especialmente o nosso irmão Fernando José Alves de Araújo. Faz um ano que esse nosso irmão desencarnou, é um irmão que nós oramos muito por ele na casa. A sua esposa pediu para que citasse o nome dele, Fernando José Alves de Araújo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Thaís Carvalho dos Santos Pereira, desencarnou em 2018, jovem ainda. Que Jesus abençoe nossa irmã Thaís também, Carvalho, que ela seja muito feliz no plano espiritual. E também Maria Pereira Marques, 15 anos que desencarnou. É a mãe da nossa irmã Cláudia, que também está passando um momento difícil de saúde, que a nossa irmã Maria Pereira Marques receba o carinho, né, que essa nossa irmã Cláudia mandou para ela. E todos os nomes que nós temos na mente, no nosso coração, todos os nomes que nós colocamos naquela caixinha de prece, tenho certeza que a espiritualidade aqui, que é tão carinhosa, vai localizar, vai dizer, olha, seu filho, sua filha, sua irmã mandou um abraço, né? Vai mandar essa mensagem carinhosa até eles, com certeza, né? Então vamos orar para esses irmãos, uma oração simples e profunda, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Pai, recolha a nossa humilde oração, enriquece ela com a sua luz e leve a esses corações que nós amamos tanto
E tantos irmãos que nós não conhecemos, que precisam de ajuda, pelas nossas companhias espirituais também, que eles sejam abraçados pela luz do Divino Mestre Jesus. Graças a Deus. E continuando nessa energia boa, toda vez que a gente vem a segunda-feira aqui, quinta-feira, qualquer dia aqui, nós estamos no meio de uma energia muito especial. Essa casa que fez 97 anos de trabalho no bem, uma casa muito conhecida no plano espiritual, uma casa que recebe visita de Bezerra de Menezes, as energias de Maria, a falange de Francisco de Assis, tantos trabalhadores espirituais aqui, é uma energia muito especial. Então a gente não pode ficar com essa energia só aqui, nós temos que dividir, nós temos que irradiar. Então vamos usar esse veículo que nós temos, que é o pensamento, e mandar essa energia vibratória para os nossos lares. É lá que a gente está resolvendo questões sérias, talvez de séculos. E nós precisamos manter a afabilidade, a doçura naquele lar, o diálogo, a paz, a energia. Então, Jesus, entre pela porta da frente e abençoe as pessoas que lá estão. Envolva a todos numa luz muito especial para acalmar a alma, para resolver as questões mais profundas, né? E pedimos então por todos os nossos lares, pelos endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação, que possamos transformar o nosso lar num santuário de amor, lembrando a importância do culto do Evangelho no lar, de estudarmos, né, o Evangelho na nossa casa e lembrarmos disso com carinho, né? Então, todos esses lares, a nossa comunidade, o nosso Rio de Janeiro, a nossa energia vai se espalhando aonde ela puder chegar. Energia de paz, de amor, de carinho, né? E quando estamos aqui orando, nós estamos purificando também a nossa energia, porque estamos gerando coisa boa dentro de nós. Quando chegamos à casa espírita, nós temos essa oportunidade de estarmos num ambiente sereno, de paz, e quando oramos também fazemos a nossa própria limpeza espiritual. Então é um momento de grande bênção para cada um de nós, né? Então que Deus abençoe todos os lares que nós colocamos na caixinha de radiação, desobsessão, todos sejam ajudados com a graça de Deus. E precisamos muito orar pela nossa saúde. Aquilo que eu falei ainda há pouco, da questão genética, e como o pensamento, como as nossas atitudes interferem diretamente na nossa cura, na nossa harmonização. Então vamos estudar, vamos ver essa prescrição que é o Evangelho de Jesus. Pena que não vende em comprimido, né? Que aí ia tomar umas pílulas do Evangelho de Jesus, a gente colocaria aqui dentro do nosso coração, mas não. Ela vai entrar por esforço, por reflexão, né? E com isso a gente vai conquistando um pouco mais de serenidade, um pouco mais de paz, confiança em Deus. Então vamos pedir essa falange médica do espaço, comandada por Bezerra de Menezes, a falange médica da nossa casa, tão carinhosa, tem ajudado a tantas pessoas. Vamos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, a fluidificação da água no ambiente, né? E pedir especialmente, é um caso delicado, a nossa irmã Rosângela Ribeiro, está no Hospital da Posse, emergência nova, sala de hidratação, ela está com câncer metástico, né? Então uma situação muito delicada, uma prova muito forte, que a nossa irmã Rosângela seja fortalecida na sua fé, que os médicos da terra sejam orientados no tratamento, no alívio para a nossa irmã. E pedimos sempre para a nossa irmãzinha Cláudia, que mora aqui na rua Pernambuco, que ela também, mentalizando ela, receba a bênção dessa falange amiga, o alívio nas suas dores, né?
Jesus, estamos aqui pedindo esse socorro. O nosso corpo tem sofrido tanto pelas nossas invigilâncias, né? Pelos nossos, às vezes, mau pensamento, desequilíbrios. E vamos hoje, agora, nesse momento, pedir a Jesus que nos ajude a consertar um pouco, aliviar um pouco desses estragos, né? Que nós fizemos por ignorância, por falta da vivência do Evangelho. Então vamos lembrar de Jesus no lago de Genezaré e vamos todos nós entrarmos nesse lago e renovar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, pedindo pelos asilos, orfanatos, prisões, irmãos que estão pela rua, onde houver um irmão necessitado, que a luz do Divino Mestre esteja lá presente. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Estamos todos lá agora. E a multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizeram, cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ele é o nosso mestre, né? Nos apontando sempre o caminho. Possamos prestar mais atenção, dominar mais as nossas más tendências e vivermos em equilíbrio dentro do possível, né? É um esforço muito grande. Então, saúde para todos nós. Possamos ser mais afáveis, possamos ser mais dóceis, dessa forma levar a vida mais tranquila, né? Se Deus quiser. Bom, nós vamos para a última parte, que é o momento do passe, né? Vamos pedir aos médios para se colocarem ao lado, né, dos irmãos da assistência. Vamos nos preparar para o passe, fechar os nossos olhos, pensar aonde nós estamos precisando de ajuda. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo
do teu amor, ó bondoso Senhor. Que essa energia balsâmica reequilibre os nossos centros de força, reequilibre a nossa glândula pineal, a nossa mente, o nosso chakra coronário especialmente, distribuindo energia de muita harmonia para todas as células do nosso corpo, para o nosso perispírito, para a nossa alma, né? Que possamos sair hoje daqui mais aliviado, menos sofrido, com mais garra, com mais força, né? Vamos em frente, seguindo as orientações de Jesus e não desanimando, né? Sempre seguindo em frente. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Vocês fazem parte da construção da nossa sessão. O pensamento de vocês, a energia de vocês nos ajudam. Venham sempre, é muito legal. E prestigie, quando puder, a sessão de quinta-feira à tarde, uma sessão como essa, às 15 horas, também muito legal, não é? E nós temos vários cursos online, curso ainda presencial às terças-feiras, com a nossa irmã Luana. É muito importante estudar, né, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, isso vai nos harmonizando, né? Então, qualquer dúvida, procurar Ricardo, a Beth, que vão orientar vocês, tá bom? Que Deus abençoe a nossa terra escola querida, tão importante na nossa vida. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Está chegando a época, né, daqui a pouco, das eleições. Que o Brasil seja muito iluminado. E o nosso Rio de Janeiro também, o nosso bairro, todos os nossos lares. Obrigado pela presença de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.